A gente vai falar sobre um curta-metragem que conta a história do restauro e curiosidades sobre a Igreja do Espírito Santo, a Igreja Evangélica Centro, aqui de Blumenau, com o Rodrigo Ramos, produtor cultural. Rodrigo, bom dia, obrigado pela participação. Oi, Jorge, bom dia, saudade de você, saudade aqui dos amigos da Itaberaba, muito bom poder falar de cultura sempre e desse projeto, que é um projeto que fala sobre, como você disse no seu enunciado, do processo de restauro da Igreja Luterana, a Evangélica Centro, né, a igreja mais antiga da cidade, que passou por uma complexa obra e que agora, depois de 2 anos, a gente consegue dar um olhar diferente, consegue analisar e enxergar ela de uma outra maneira, até porque grande parte da obra de restauro aconteceu durante a pandemia, então muitas das pessoas não sabem todos os trâmites que passaram, as pessoas que trabalharam durante a pandemia. Então a gente mostra algumas curiosidades que ficaram alheias, e grande parte da população, a Covid orientava que a gente ficasse no isolamento social, mas a obra continuou. Então agora, depois de 2 anos, a gente consegue revisitar através de imagens de acervo e através de imagens atuais para ver que realmente foi um belíssimo trabalho e que são contados em 15 minutos, que é uma dificuldade para quem é jornalista, trazer esse resumo, esse extrato desse projeto de restauro e reforma. Como é que surgiu essa iniciativa, Rodrigo? Olha, Jorge, no ano passado, eu me inscrevi juntamente com alguns outros colegas que atuam na área de produção, um projeto para a Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, através da Prefeitura Municipal de Blumenau, da Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, por meio do Fundo de Cultura, ou seja, o governo federal repassou essa verba de fundo a fundo e foi aberto esse edital da Lei Paulo Gustavo. E a lei priorizava principalmente a produção de audiovisuais, né, de longa, média e curta-metragem, além de outras áreas que também foram contempladas. E eu me cadastrei dentro da plataforma, aqui no município de Blumenau, e acabei sendo um dos contemplados. Então, no final do ano passado, com a assinatura do convênio, do contrato, e com o recebimento dos recursos, nós iniciamos as pesquisas e começamos a nos reunir para ver de que forma a gente ia organizar essa história. Como eu falei, é muita informação, e a gente precisava condensar e trazer à luz essas ideias, por assim dizer, de como surgiu a própria construção da igreja, né? A ideia da doação do terreno, que o Dr. Blumenau era um terreno dele, ele doou para a comunidade luterana, assim como fez também para o terreno da igreja católica. As duas estão em colinas. Então, mas como a gente está tratando exclusivamente da igreja luterana, então a gente faz todo esse primeiro histórico da construção e depois vai para o processo do restauro. Então foi um tempo aí de depuração, levantamento das informações, até a gente conseguir ter o texto básico completo. Lembrando que esse material ele também conta com audiodescrição e tradução em Libras. Então é possível que a gente inclui aí a acessibilidade, oportunizando que outras pessoas também possam entender e se aproximar ainda mais dos projetos culturais. Como ter acesso a esse material que vocês produziram? Então, o documentário ele foi fixado em 15 minutos. Ele já está disponível na internet. E como a principal contrapartida social é a exibição desse documentário em 5 exibições. A primeira exibição será agora nesse sábado, dia 20 de julho, às 11 horas da manhã, na Igreja Luterana, pois justamente uma das modificações ou uma das melhorias implantadas a partir do projeto de reforma-restauro ou restauro-reforma foi a implantação do sistema de sonorização, inclusive de sistema com monitoramento de câmeras e de TVs para acompanhamento. Então, hoje é possível fazer exibição de vídeos como esse. Então, a gente terá a exibição a partir do dia 20 de julho. Além disso, no mês de agosto, a gente vai fazer a apresentação também nos dias
3 e 24 de agosto, também às 11 horas da manhã, e no dia 7 de setembro, às 7 da noite, e depois no dia 22 de setembro, às 10 horas da manhã. E sempre é um momento de reflexão, porque como são 15 minutos, depois a gente abre para eventuais perguntas, dúvidas e uma troca de ideias. Mas ele já está disponível na internet, basta acessar e procurar Restauro da Igreja Luterana de Blumenau, que você consegue ali ter informações, né, e conseguir curtir, compartilhar. A própria comunidade luterana já disponibilizou também. O material vai ser disponibilizado e entregue depois, no final, na entrega do relatório, o link para a Secretaria Municipal de Cultura, para que disponibilize tanto no canal do YouTube do Fundo Municipal de Cultura, como no YouTube da própria Secretaria, possam disponibilizar à comunidade, já que é uma das exigências da própria legislação. Como é que foi montar esse documentário, né, esse curta-metragem para vocês, todo esse trabalho? Olha, uma equipe bastante enxuta, porque a verba também ela foi bastante diluída aqui no município de Blumenau para tentar oportunizar a maior parte de pessoas. Então a gente teve que se reunir e fazer uma história cronológica, né? Entender como chegamos até a ideia e a principal proposta do restauro. Então a gente tem, numa primeira parte do vídeo, uma pesquisa mais histórica, de linha do tempo. E na segunda parte do vídeo em diante, quando a gente começa a tratar efetivamente do restauro, a gente vai tendo os processos. O De Luca, que é o cinegrafista que participa do projeto, ele acompanhou todo esse processo do restauro. Então, há muitas imagens de acervo que nos proporcionam ter esse olhar de fora, justamente como eu falei, durante o período da pandemia. O que me motivou a pensar e escrever esse documentário? Um pouco antes de sair o edital aqui na cidade de Blumenau, eu justamente recebi um casal de amigos que vieram de São Paulo fazer uma visita aqui, e eu levei eles para conhecer a igreja luterana, o cemitério e como estavam o canteiro de obras. E como ela estava aberta para visitação naquele dia, nós entramos dentro da igreja justamente no dia onde os vitrais, que são uma das características principais da igreja, né, que são temos 3 vitrais alemães, 2 vitrais brasileiros. Os vitrais estavam sendo retirados e sendo levados para São Paulo, porque eles estavam com abaloamento, enfim, né, podendo estourar a qualquer momento, né, porque ele tem um período de manutenção. E ver aquilo parece que um clique, um estalo para dizer, opa, aqui eu consigo contar uma história. Porque com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta delicadeza, cada placa daquela de vidro foi sendo retirada e a gente estava ali dentro observando a desmontagem aquele trabalho painéis. todo, né? E em questão de 1 hora que a gente ficou olhando para a igreja e observando o restauro, 2 dos conjuntos de vitrais foram desmontados. E isso ficou na minha cabeça martelando se a gente precisa falar sobre essa história, mostrar para as pessoas como é rico, porque independente da sua filosofia, naquilo que você acredita, eu sempre enxerguei a igreja, o prédio da igreja, como uma caixinha de joia. Ela tem aquele formato, né? Toda octogonal. Ela tem a própria estrutura do telhado, parece que é uma tampinha. A gente vai abrir ali dentro e encontrar uma caixa de joias. E a igreja tem uma acústica muito boa para apresentações musicais das mais diversas. E eu já pude presenciar desde música popular brasileira, rock brasileiro, até os mais eruditos compositores. E esse projeto que foi colocado posterior à remodelação e à entrega da reforma, que é a visitação guiada aos sábados, sempre termina com uma apresentação musical das mais variadas. Então, é sempre uma surpresa chegar lá, você tem a visitação guiada, porque a visitação fala do projeto da igreja em si, de como aquele espaço é um espaço arquitetônico, né, um patrimônio cultural
de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do Brasil. Então, pelo viés arquitetônico, é que a gente segue essa linha do tempo contando a história da reforma. E no desenvolvimento de todo esse projeto, né, alguma novidade surgiu, Rodrigo, que você não conhecia, que te chamou muito a atenção? A questão da desmontagem do órgão de tubos foi uma decisão que viram a oportunidade de ter, se vislumbrou a possibilidade da ampliação e também a modernização, porque ele era antigamente, né, no sistema manual, né, pneumático, né, e agora ele já tem um outro suporte, então hoje tem mais flautas para ajudar ali. A questão da ambientação, da climatização, porque a gente tem uma cidade que é muito úmida, então há todo um suporte de climatização que precisa, por causa do próprio órgão, do próprio relógio e da própria madeira, né? Que aquela madeira é muito antiga, então todo aquele material foi limpo, higienizado, né? Refeito o material, o acabamento. Tanto é que a gente, antes do restauro, a gente sempre, quando sentava nos bancos, sempre estralavam. E agora a gente senta, né? Não sente mais os estralos e principalmente observar a desmontagem do órgão. E quando ao testemunho da Rosália Val, que foi a arquiteta responsável, uma das pessoas que trabalhou na obra, quando abre-se o telhado e se tem uma dimensão de que era aproximadamente 30% da troca do telhado, e você começa a abrir esse telhado e vendo que ele vai precisar tendo que ser trocado e aumentada essa porcentagem, e chega a 100% da troca do telhado. Principalmente por causa da madeira, que se passaram mais de 140 anos. Infelizmente, a madeira apodreceu, né? Umidade, cupins, fungos. Visualmente, a gente não via, né? Os arquitetos, né? Os engenheiros não viam, porque a gente tinha o forro, que estava muito bem pintado, estava bem tapado isso. Mas a partir do momento que você abre, você vê que há esses problemas internos guardados, assim como o corpo humano, né? Isso. A gente não sabe o que tem, e daí quando começa a investigar, começa a encontrar essas anomalias na obra, né? E o cuidado que eles tiveram, o zelo, né, em buscar a reparação do tipo de material, do tipo de telha mais próxima, né? E já corrigir pequenos erros para evitar infiltrações, as calhas, trazer de novo o lanterninho, onde o trabalho do Luiz Bernardes foi fundamental para trazer o galo de novo para cima, né, para a torre, para a área principal da igreja, o próprio restauro da torre, onde fica o relógio e os sinos. Então foram os detalhes da ornamentação, da repintura, porque eles acabaram buscando através do tempo, né? As pinturas foram sendo colocadas em cima, as camadas, e depois agora houve um trabalho de retirar esse material e descobrir o que havia por trás. Então, trouxeram de volta as tintas originais, as cores originais, a climatização, que faz parte de um contexto, né, como um todo. Então, a gente, em 15 minutos, tenta dar esse olhar para quem assiste o documentário. Desafiador, mas acredito aqui, fazendo juízo da fala como proponente do projeto, acho que ficou de bom tom, de bom gosto, de bom grado. Dá para se ter essa panorâmica sobre a história do processo de restauro. Então, exibição neste sábado, na Igreja Luterana. A partir das 11 da manhã. Das 11 da manhã, ou na internet, né? Já está disponível também para quem quer acompanhar todo esse documentário. Sim, já tem link na internet. Só basta procurar lá sobre restauro da Igreja Luterana Blumenau. Você já consegue, vai aparecer alguns links ali, mas você já consegue ter o acesso e acompanhar todo esse trabalho. Quem gostar pode dar um joinha, pode compartilhar. No canal no YouTube está escrito assim, você pode colocar fragmentos da história, registros do restauro da Igreja do Espírito Santo. Já vai aparecer lá no canal do YouTube, ele está liberado para ser visto, ser compartilhado, inclusive como a gente liberou no dia de ontem. Já tivemos mais de 1000 acessos no primeiro dia, se espalhou muito rapidamente, até porque a gente está numa semana
que a gente entra aí na programação dos 200 anos da imigração alemã. Exato. E a igreja faz parte, né, dessa história, né? Então, muitos grupos onde a gente tem troca de ideias, informações, a gente compartilhou o material e rapidamente ele se conectou com esses espaços e essas visualizações. Inclusive, um dos comentários é de um senhor que mora em Petrópolis, onde tem uma igreja luterana em estilo neogótico muito bonita, e ele ainda comentou, né, que esse trabalho sirva de inspiração para o restauro da nossa igreja aqui em Petrópolis, para você ver como a gente vai tendo outros alcances e outros olhares no decorrer da história. E é isso que a gente provoca, a gente coloca para a comunidade poder ter esse olhar sobre a construção desse patrimônio que é imaterial, mas também tem esse olhar material. Rodrigo Ramos, produtor cultural, obrigado pela tua passagem aqui pela Itaberá, Rodrigo. Sempre que tiver alguma novidade, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Itaberá, sempre com a audiência cada dia mais ligados. A gente sai depois de uma entrevista, sempre eu já estou recebendo aqui mensagem no WhatsApp que tem gente ligadinha aqui conversando e acompanhando a entrevista. Então a gente sabe da audiência, da força que tem a rádio e desejo sucesso a todos. Convido mais uma vez para quem puder prestigiar, né, é um trabalho feito a partir da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo aqui na cidade de Blumenau e aberto a todos a compartilhar, curtir e vivenciar um pouco sobre essa história. E agradeço a Itaberá e a você, Jorge, pelo carinho, pela atenção e por sempre nos oportunizar a falar de cultura aqui na cidade. Uma ótima semana. Obrigado.